Bom dia, amigos da vitrine. Bom dia, Fernando Gasparetto. Bom dia, meu amigo Chiba. Bom dia, amigos da vitrine do Chiba. É um prazer enorme, uma alegria muito grande poder estar conversando com você na manhã deste domingo, início de mais uma semana, que essa semana nos traga coisas boas e coisas positivas. Tudo bem com você, Giba? Tudo bom, Fernando? Você viu que eu... Pessoal, para quem não conhece, Fernando Gasparetto, radialista, locutor, com grandes passagens por várias rádios do Brasil, Metropolitana, Líder, Record, América, Transamérica, Rádio Globo, Tupi, fez muito sucesso na Tupi, e várias outras rádios que vai listar durante o nosso bate-papo nesse primeiro café da manhã que a gente está fazendo aqui. Aos domingos. E esse cafezinho vai para você, vai para a Juliana, vai para o Caio Luz, bom café para todos nós, e vai também para o meu amigo Daniel Ramos. Na verdade, minha paixão pelo rádio surgiu já como criança, aqui dentro de casa, ouvindo rádio, meus avós escutando rádio, meus pais escutando rádio. Me lembro muito bem, eles escutavam a Rádio Bandeirantes, o Vicente Leporassi, o Trabuco, não sei se você chegou a ouvir, se você chegou a conhecer. E a paixão pelo rádio foi tomando conta de mim, sempre me imaginei falando no rádio, né? Sempre me imaginei dentro daquele aparelho de rádio falando, né? De dentro do aparelho ali para fora, para as pessoas. E eu tive oportunidades logo no ano de 1979, comecinho de 80, fiz amizades, Serginho Leite, nosso saudoso Serginho Leite, humorista, foi um grande personagem do rádio brasileiro, até no teatro, chegou a fazer muitas apresentações em teatro, sucesso total, bilheteria, assim, lotada, muito bacana. E o Serginho, o Paulinho Leite, o irmão deles, eles me ajudaram bastante, me deram a força. Me deram a primeira oportunidade de indicação numa rádio no interior. Eu sou nascido no Ipiranga, morador do bairro, criado no bairro, né, vivo no bairro até hoje, e fui para o interior. Como muitos radialistas que fizeram sucesso em São Paulo, no Brasil, vieram do interior. Eu fui para Campinas, Valinhos, precisamente. A rádio era em Valinhos, a sede, mas era uma rádio muito ouvida em Campinas, a Rádio Independência FM 93,3. Isso em 1981. De lá para cá, aí foram várias emissoras, praticamente em São Paulo, todas as emissoras de São Paulo, faltaram algumas. Então, FM era o que? Era som ambiente, música para elevador, para consultório médico, consultório de dentista. A FM foi tomando força e se popularizando. Eu sempre falo, não fui eu tive a oportunidade de estar presente nesse momento. Por exemplo, na Globo FM, quando começou essa popularização, eu fui praticamente o primeiro a mandar alô, mandar abraço, beijos no FM, que até então não se fazia isso. Alô, Dona Maria, um beijo para a senhora. Alô, Giba, aí está fazendo aniversário hoje. Era assim, eu comecei assim, a popularizar o FM. Para você ter uma ideia, na época do prefeito Jânio Quadros, em São Paulo, ele colocou som nos ônibus da CMTC. CMTC, empresa maravilhosa, saudosa CMTC. E tinha som ambiente. E todos os ônibus da CMTC em São Paulo, qual era o som ambiente? Da Globo FM. Então, eu mandava abraço para motorista, cobrador, os passageiros. E aí a gente começou a popularizar. Eu lembro que não tocava em FM Benito de Paula. Eu brigava com o programador que era do Rio, Peixinho, grande Peixinho, mestre do rádio. Falava, Peixinho, deixa eu tocar o Benito de Paula. Ele falava, então toca, vai dar 6-7 só. Então eu tocava, meu amigo Charlie Brown, e o negócio começou a popularizar. Mas a grande popularização mesmo foi um sonho que eu tinha,
porque eu já percebia a qualidade do som do FM muito melhor do que a qualidade do som AM. Ainda mais quando começou a aparecer Ricardo Barros. Um grande abraço para você, Ricardo, meu cunhado. Quando começou a aparecer a informática, computador, o som do AM ele começou a perder qualidade, muita interferência. Então, meu grande sonho era transformar o FM numa AM melhor. Então, o que eu fiz? Eu tive a oportunidade de ir para a Líder FM e lá fazer um programa. Quando o Paulo Sérgio, o diretor artístico, me chamou, o Paulinho, falou, você vai fazer um programa do jeito que você sonha, do jeito que você quer. Falei, nossa, que baita oportunidade. Então, tinha horóscopo, né, com João Bidu, tinha Roberto Carlos. 10 da manhã tinha a música do Roberto que marcou em sua vida. Também a primeira FM a detonar, tocar Roberto Carlos. Tocava 3 músicas do Roberto na sequência. E sorteava no final do mês uma coleção completa de discos, eram LPs, né, do Roberto Carlos. E era um show de audiência, um sucesso grande, cartas que chegavam de todo o Brasil, os Correios até certa vez, deram uma bronca na rádio, vocês têm que irem retirar as cartas lá na agência, porque não dá para a gente ficar levando e entregando na rádio, devido ao número enorme, milhares de cartas que chegavam. O Ricardo Barros, que está na escuta, ele até catalogava aí os endereços, né, fazia aí um registro de todos os ouvintes. Na época, ainda computador a carvão, né, estava bem difícil ainda na época. Enfim, aí tinha a música do Roberto, Chitãozinho e Chororó. Eu tinha um quadro nessa rádio, Os Meninos do Brasil, também tocava 3 músicas do Chitãozinho e Chororó, e esse quadro acabou indo parar na Itália, né? Cheguei a ter um programa na Itália, na rádio de Turim, na 91, lá, Noventuno de Turim, na Itália, devido ao grande sucesso aqui no Brasil, uma colônia, uma grande quantidade de brasileiros que moravam lá em Turim, na Itália, curtiam isso daí. Então, a Líder foi uma rádio que realmente deu um impulso na minha vida, um impulso na minha carreira, devido a ter sido uma transformação. Coloquei no FM o que era no AM, porém um AM mais dinâmico, tá? Não muito falado. Pouco falado, bem falado e com grande conteúdo de coisas populares, coisas que as pessoas gostam, coisas que não tinham, até então, na frequência do FM. Olha aí, estamos tendo uma aula sobre o radialismo no Brasil, né? O rádio no Brasil. O Paulo Sérgio pergunta, Fernando, do Sérgio Boca, o famoso Sérgio Boca, aquela vozeirão dos motéis de antigamente, né? Ele pede para falar um pouquinho, que traduzia as músicas românticas, a chamada voz dos motéis. Fala um pouquinho do Sérgio Boca para a gente. Sérgio Boca Embuso Filho, meu grande amigo Sérgio Boca também se tornou meu grande amigo. A gente se conheceu em 85, na Globo FM, e de lá para cá é uma amizade maravilhosa, nos falamos todos os dias, ou pelo WhatsApp, pelo telefone, a gente está se falando, mantendo contato, gosto muito do Sérgio Boca, grande amigo, a gente se conheceu na Globo FM, e depois, quando eu fui para Metropolitana, numa época, um pouquinho antes da Líder, porque a Metropolitana era do mesmo grupo da Líder, eu convenci o Sérgio Boca a ir para lá, ele foi para a Líder, para a Metropolitana. Da Metropolitana, quando eu fui para a Líder, o Sérgio Boca foi para a Líder também. E foi um grande sucesso. Quer dizer, foi um baita sucesso na Globo FM com o Good Times, né, o Good Times Globo FM, e na Líder foi outro grande sucesso, só que de maneira diferente, como eu te falei, porque a Líder era nacional, né, era Brasil inteiro. Não era o primeiro lugar no Ibope de São Paulo, mas era uma rádio pontuando entre as 5 primeiras no Ibope de São Paulo, mas transmitindo para o Brasil inteiro, via satélite. Não tinha esse negócio de computador, pela internet, para o mundo inteiro. Então, foi a primeira a transmitir via satélite para o Brasil inteiro, então era um sucesso diferente. O Globo FM foi também um sucesso enorme, aí sim, era primeiro lugar
no Ibope de São Paulo, né? Dava eco à rádio, à Globo FM. O Sérgio Boca apresentava o Good Times das 10 da noite até as 2 da manhã. Sérgio Boca, grande cara, grande profissional, excelente profissional, e começou um pouco mais cedo que eu, né? Fez a escola do Hélio Ribeiro, trabalhou na Rádio Bandeirantes. O Hélio Ribeiro que descobriu, na verdade, o Sérgio Boca. Ele estava em Assis, ele trabalhava na rádio de Assis, veio para São Paulo e falou, não, quero trabalhar no Rádio São Paulo, quero trabalhar na Bandeirantes. E conseguiu, né? Conseguiu, através do Hélio Ribeiro, e o Sérgio Boca está aí. Grande voz, grande comunicador, grande amigo. Serginho, falar em Serginho, o Serginho é o Sérgio Miguel Ferrari, é meu colega do período da escola, do ensino médio, né? Do ensino médio. Grande abraço, Sérgio. O Sérgio Miguel Ferrari, que está aí, é um fã nosso, o Fernando. Ele gosta muito de música, é um cara que gosta muito de música, está se recuperando aí de uns problemas, mas já está ficando bom. E deve gostar de Fórmula 1, hein? É? Deve gostar de Fórmula 1. Não é Ferrari? Um abraço, Sérgio. Ô, Fernando, vamos ver o que você me fala desse sujeito aqui. Antônio Viviani. Outro grande ídolo meu, que eu tive... É uma coisa engraçada, uma sensação engraçada. Você é ídolo do cara e um dia você se vê trabalhando ao lado dele. O Viviani é o seguinte, o primeiro dia que eu fui trocar de horário com o Viviani, eu apresentava o programa na Metropolitana FM para o Dia Nascer Feliz, que era até às 7 horas da manhã. E às 7 da manhã entrava o Viviani, eu já tremendo, meu Deus do céu, nunca vi o cara pessoalmente, o cara é meu ídolo, eu sou fã do cara, e hoje eu vou passar o horário, passar a bola para o cara. E fiquei naquela expectativa. Eu até fiz uma frase assim, com uma rima, e essa a gente brinca toda vez que a gente está reunido aí com os amigos, numa cerveja, num bate-papo, essa história é lembrada, né? Fiz com rima. Logo mais, às 7 da manhã, para que você não se engane, tem o Antônio Viviani. E deu 5 horas da manhã eu falando, 5h30, eu fui aumentando essa chamada na expectativa de ver meu ídolo chegando e trocando de horário comigo ali, passando o horário para ele. Foi chegando 7 horas, o cara não aparecia, o Viviani não aparecia. Vale lembrar que o Viviani é aquele do 2 clássicos por R$14,99 do McDonald's. E aí, hoje é a voz da CNN. CNN. Isso, ele é a voz padrão da CNN. Aí, foi chegando 7 horas da manhã, nada. 7h05, nada. 7h10, cara, eu comecei a entrar em parafuso. Falei, o que está acontecendo? 8 horas da manhã, entra um cara empurrando a porta do estúdio, cabelo todo molhado. Porra, não falaram que você tinha que me ligar para me acordar? Falei, não, eu estou aqui cobrindo a folga, o locutor do horário tinha ficado doente até então, era praticamente meu primeiro dia na rádio, eu não sabia. Não tinha celular, não existia telefone celular, né? 1984, 83. E tinha lá o telefone dele, tinha o locutor que antecedia o Viviani, tinha que ligar no telefone para acordar o Viviani para ir trabalhar. Então, esse foi meu primeiro encontro com meu ídolo, ele já bravo comigo, né? Não me acordou, não me ligou, enfim, mas nos tornamos grandes amigos, é uma alegria muito grande eu falar. Porque eu herdei isso também do meu irmão. Por exemplo, você trabalhou com meu saudoso irmão, e meu irmão falava muito de você, entendeu? Eu te conheci pessoalmente, que eu não conhecia, e me tornei seu grande amigo, tanto que nós estamos aqui hoje, nós dois juntos aqui. Grande Alcides, que sempre falou de você. O Fernando, o Paulo Sérgio está perguntando se ele é palmeirense. Eu ia fazer a live hoje com a camisa do Palmeiras, né? Mas ainda bem que não. Aí tem gente que ia acabar não assistindo a live. Então... O Manente também participando aqui, Osmar. Um abraço, Osmar.
falando que você está dando uma aula de história do rádio, parabéns, tá? O grande Osmar. Gente, fala um pouquinho sobre essa vivência com o Gil Gomes. Você imagina, né? Esse é um, para quem não conhece, algumas pessoas talvez mais jovens não conheçam, né? É uma lenda do rádio, né? Uma lenda do rádio, do jornalismo policial, né? É. Me conta um pouquinho. Você tem história sobre que eu não quero falar, que eu quero que você fale do Gil. O Gil Gomes, até hoje, ninguém ultrapassou a marca dele. É o maior repórter policial da história do rádio brasileiro. Gil Gomes ajudou a polícia a desvendar mais de 600 casos, entre eles o caso do maníaco do parque, né? Foi o Gil Gomes que ajudou a polícia a desvendar, fazer o fechamento do caso. O Gil Gomes, outro que eu ouvia quando criança, antes de ir para a escola, estava lá o meu avô, o meu pai, com o rádio ligado, ouvindo o Gil Gomes. E era até engraçado, porque muita gente, a gente sabe que perdia a hora, porque não queria perder o final da história. Acabava perdendo a hora para sair de casa, mas não queria perder a história. Minha mãe, uma vez mesmo, foi de táxi trabalhar, e chegou na porta lá do trabalho dela, não tinha acabado a história. Ela pagou a corrida do táxi, subiu para trabalhar, mas ficou sem saber a história, porque ele envolvia as pessoas, né? Ele sabia contar, ele sabia narrar a história. E o Gil Gomes, então, um dos que eu ouvi quando era criança e que depois fui trabalhar com ele, a gente chegou a trabalhar junto, eu cheguei a coordenar, a ser o diretor artístico da Rádio Tupi AM, numa fase, numa época, e ele era um dos comunicadores da Rádio Tupi AM. Aí o Gil, destino, se adoentou, ficou com Parkinson e outros problemas de saúde, e aí que a gente teve uma convivência maior, eu e o Gil, porque aí eu passei a frequentar a casa do Gil praticamente que diariamente. Todo dia eu estava lá na casa do Gil com ele, fazendo companhia. Eu trabalhava só de manhã na rádio, então à tarde eu passava as tardes com ele, a gente assistia televisão, a gente assistia série, inclusive aquelas de Law and Order, aquelas que envolvem investigação policial, e a gente ficava comentando e disputando, ver quem acertava. Ele ganhava todas, né? Ele já sabia quem tinha feito a coisa errada desde o começo. E aí o estado de saúde dele foi piorando, eu acompanhei o Gil até o final, até a partida dele, praticamente. Foi um grande amigo, uma grande perda, e hoje eu tenho do Gil uma grande saudade e, da minha parte, dever cumprido. Vou ver aqui mais uma aqui, na passagem disso aqui. Você lembra de quando você tirou essa foto, você jovenzinho, Fernando? Tinha cabelo, hein, Giba? Hã? Tinha bastante cabelo. Tinha cabelo, Fernando. Olha aí, o Fernando... 1987, na Globo. Na Globo. E hoje é essa mudança. As pessoas perguntam, Gasparetto, o rádio está acabando? Não, o rádio não está acabando. Está mudando a maneira de se ouvir rádio. É uma transformação. Hoje, temos aí o rádio na web. As grandes emissoras, você pega uma CBN, uma Bandeirantes, tradicionais, que já também... a CBN era a Excelsior, né, que virou CBN no AM, e pegou a frequência, que era da extinta, da Globo FM 90,5, que é a CBN. Elas também transmitem nas redes sociais, no Facebook. Meu amigo BAP, meu amigo Sérgio Bielo, meu grande amigo também. E a gente saiu na noite para mostrar alguma coisa para o João Paulo e Daniel. Aí eu fui com o meu carro, era um Gurgelzinho vermelho, que o Leandro e Leonardo chamava de bombeirinho, o bombeirinho do Gasparetto, porque ele era vermelho. E o Daniel com o Del Rey do pai dele atrás, o Del Rey dourado, né? E eu com o bombeirinho e o Daniel atrás, pela Avenida Paulista, tudo, e a gente foi num bar ali na Consolação, não me lembro o nome do bar,
Aí foi que a gente começou a nossa amizade, e daí para frente, a amizade foi grande, fui a Brotas várias vezes, a última vez que eu fui a Brotas, infelizmente, foi no enterro do João Paulo, e uma amizade, trazia sempre para a gente a caninha de Brotas, viu? Aquela cachaçinha gostosa, amarelinha que a gente gosta. Fernandinho, É do João Paulo e Daniel. Fernandinho, a gente já está aqui, ó, o papo bom, né? Passa rápido, né? Passa, É né? meia hora, né? A gente nem nota o tempo, né, Fernando? Fernandinho, o futuro da rádio, né? Do radialismo no Brasil, com essas crises todas, você já deu algumas dicas aí do que é, né? Ou seja, você, eu acredito que eu, Marcela, também é adepto da sua ideia, que o rádio não vai morrer, mas Não vai que o morrer. rádio, qual é o futuro do rádio? O futuro do rádio é web. Não é web. O futuro já está começando. Hoje a rádio web, a quantidade de rádios, o número de rádios é enorme, muita rádio, e ela já ainda não atrai o anunciante, ela não tem aquela credibilidade para o anunciante e nem o retorno, porque são muitas rádios. Eu acho que mais para frente vai dar uma selecionada nas rádios, nas mais ouvidas, vão ter as rádios tops, as mais ouvidas, que vão ter audiência e, consequentemente, começar a atrair anunciante, enfim. O futuro da rádio é o web, que a gente já está hoje na web, já tem, tá aí a foto aí, eu estou na Vintage, né, apresentando um horário sábado de manhã, ao vivo, e passando a pandemia, a gente vai voltar lá a fazer o rádio ao vivo, se Deus quiser. E falando em pandemia... Dinha faz uma pergunta dentro dessa fala sua, interessante. Como você vê a expansão da rádio digital, que abriga as emissoras de AM a ter mudança, mesmo sem verbas e concessões vencidas? O rádio AM se tornou um problema, né? O rádio AM está realmente acabando. A Rádio Globo já desligou os seus transmissores, derrubou a sua antena, não transmite mais nem AM, nem FM. A Rádio Globo saiu do dial. O que já aconteceu, como eu já disse há uns minutos atrás aí, que isso está acontecendo com o rádio AM do mundo. Então, o rádio AM teve uma época de muita, já na decadência, sem dinheiro de anunciantes, devido à baixa audiência, começaram a arrendar a programação para igrejas evangélicas, programações religiosas. Aí, de repente, nem as igrejas, nem o pessoal que arrendavam as rádios AM, não quiseram mais AM a partir de um certo ponto, e sim FM. E hoje já estão desistindo até de arrendar a rádio FM. Já estão partindo para a rádio digital. Rádio digital é a rádio do futuro que a gente já está vivendo nesse momento. O futuro do rádio é o web. Agradecer aqui a cachorra, a dog, a Evan, que ficou quietinha, não latiu, ficou prestando atenção nessa nossa live. Então, Evan, muito obrigado. Olha, agradeço a todos que acompanharam, tiveram a oportunidade de acompanhar esse nosso papo, e agradeço a você, que não assistiu agora, mas está assistindo, está revendo esse vídeo, quem já assistiu, e quem não viu, está assistindo pela primeira vez, já que esse vídeo vai ficar disponível. Então, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, Giba, obrigado pela oportunidade, estou muito feliz nesse nosso encontro, nesse nosso café, foi muito bacana. Muito obrigado, Giba, muito obrigado a todos, um grande beijo, um forte abraço do Fernando Gasparetto e até as próximas. Amigos e amigas da revista Partes e da Vitrine do Giba. Hoje temos uma gravação especial com o Márcio. Na realidade, Mário Lúcio Bonotti Rodrigues, mais conhecido como Márcio, ele é professor do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, é editor do blog
de papel massa folhada, tem vários livros com poemas, desenhos editados em coletâneas, alguns, inclusive, organizados por ele mesmo. É poeta, tem algumas crônicas, e a gente vai bater um papo hoje com ele, aproveitando uma data especial, que esse programa está sendo gravado hoje no dia 23 de junho, mas será colocado no ar no dia 26 de junho. A propósito, no dia 26 de junho de 1969, era lançado no Rio de Janeiro um semanário que ficou extremamente conhecido no Brasil e no mundo inteiro, o Semanário Pasquim, que tratava justamente da política, da sociedade, da cultura, de uma forma bem, com muito humor, muita leveza, mas levava entrevistas com profundidade, entrevistas históricas. E esse jornal, esse semanário, durou um bom tempo, mas foi perseguido, inclusive no ano seguinte, se não me engano, no número 70 ou 71, toda o seu corpo de jornalistas e produtores, editores, acabou sendo preso. Editores como Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Ziraldo, que depois veio falar também que veio a publicar na década de 90, durante um ano e meio, uma outra edição muito importante no humor também, chamado Bundas, quem vê caras não lê bundas, ou vice-versa, que ficou muito famoso, uma produção muito bacana sobre o humor, já um pouco mais moderna, mas também com uma crítica muito interessante. Então, nessa entrevista de hoje, com o professor Málcio, eu gostaria primeiro que o professor Málcio se apresentasse, falasse um pouco sobre o que ele faz, qual a sua atividade atual, para depois a gente tocar a bola. Olá, Málcio. Olá. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer o convite. É uma honra estar participando do teu canal aqui. Bom, a minha trajetória profissional, digamos assim, iniciou com o desejo de ser cartunista e é uma atividade que eu exerço até hoje, embora longe das páginas de jornais diários, né? E sou professor no curso de Desenho Industrial da UFSM, que é o segundo curso mais antigo do Brasil, da área, né? Só é anterior à ESD do Rio de Janeiro, e o nosso curso aqui surgiu em 69. A ESD surgiu em 62. Aqui nós temos uma polêmica entre 67 e 69, mas é por aí, é o segundo curso do Brasil, e eu leciono lá, tenho uma longa carreira de professor lá, né? E leciono mais disciplinas no campo do processo criativo e também de identidade visual corporativa, que é projeto de marcas, símbolos e logotipos. São as duas áreas de atuação. E atualmente também estou na metade do caminho de um estudo de doutorado no Centro de Educação, onde eu estudo o humor na educação, tendo como pano de fundo o imaginário social do Castoriadis como nosso teórico básico, assim. Mas eu vou iniciar com uma surpresa para você. Tomara que apareça visualmente bem. Nós estamos na sexta-feira, né? Dia 26, e eu tenho aqui a edição número 1 do Pasquim. Dá para enxergar bem? Estou vendo. Com a clássica entrevista com Ibrahim Suede na capa. É isso? A capa temos a Odete Lara, uma entrevista com a Odete Lara, ou melhor, uma entrevista com o Ibrahim Suede, um colunista, um depoimento do Chico Buarque, dizendo tricolor, a Odete Lara,
E assim estava inaugurado o jornal Pasquim, que chegava, naquela época eu morava aqui na minha cidade, era adolescente na minha cidade, e o jornal chegava aqui, né? Foi um jornal de uma repercussão imensa, que deixou muitos frutos e muitas inspirações pelo Brasil afora, né? Algumas delas posso até mostrar para vocês depois aqui na sequência. E estranha, o que mais me estranha, olhando essa capa aqui e internamente dessa edição, é que, ao contrário do que ele virou depois um jornal com foco mais de combate político, ele surgiu como um jornal de caráter cultural e de discussão de ideias culturais, né? A ponto de, na página 4, conter um anúncio inteiro, de página inteira, da Shell, e com o desenho dos cartunistas. Para cá, né? Isso. Esse Ou é do seja, Jaguar, né, no final. O Jaguar faz um desenho do elefantinho da Shell, que era a campanha da época, né? Com o mascote, o gimmick da Shell. Ele faz um desenho, é um anúncio de página inteira. E aí, vendo as edições anteriores, eu tenho aqui essa é a número 1. O número 2 está aqui com a Maísa na capa, a cantora Maísa na capa, que vai ser uma das musas do Pasquim, né? Junto com Leila Diniz, com Leila, com a Danusa Leão. Isso. Né? Essa é a edição número 2. E, para não ficar falando todo o tempo nisso, eu vou mostrar a número 3, com a Danusa Leão, que é a outra musa. Uma entrevista com a Danusa Leão. Eram entrevistas espetaculares, né? Porque geralmente eram entrevistas com praticamente quase todos os editores do Pasquim, né? Que entrevistavam, né? Não era com uma pessoa Eles só. inauguraram um modo muito diferente de fazer entrevista, segundo conta a história, não sei até que ponto é verídico, mas eles faziam essa entrevista, essa conversa com vários participantes, né? E depois teria que fazer aquela parte mais difícil da entrevista jornalística, que é copidescar, né? Que é copiar a entrevista, tirar os cacos e tal. E conta a lenda que a entrevista do Pasquim surgiu de maneira diferente, que acabaram não fazendo essa triagem, essa purificação do texto, e publicaram a conversa ipsiliter, né, com todos os cacos, com todas as palavras mais fortes, junto, e isso aí virou um sucesso. Então, exato, foi uma grande novidade, né? Até os palavrões de fundo, que eles trocavam para asterisco, né? Era a entrevista na íntegra, digamos assim, né? E foi um grande sucesso. Realmente eram memoráveis essas entrevistas. E também teve o Pasquim em Porto Alegre também. Teve uma edição de Pasquim em Porto Alegre, eu acho que Pasquim em São Paulo. Mas aí acho que já era outra pegada e não tinha aquela penetração que tinha no lançamento, né? Nos anos 70. Exatamente. Aquele filme da Leila Diniz, o filme da Leila Diniz mostra muito o que era a repercussão do lançamento do jornal, que as pessoas iam e compravam na banca. Tanto que, ao longo do tempo, o patrocínio é encolhido, né, os anunciantes, e ele se sustenta gloriosamente com a venda. As pessoas realmente aguardavam, e era semanal, né, não era uma coisa mensal, assim, era uma compra semanal. Se você pudesse fazer uma breve separação em que é o cartoon, o que é a caricatura e o que é a charge, essas diferenças, as semelhanças que possam existir entre elas. Certo. Bom, o que une todas essas três que você citou aí
é o humor, ou, mais genericamente, a gente podia falar desenho de humor. O desenho de humor se manifesta de várias maneiras. No Brasil, a gente adotou essa terminologia que eu vou falar. A charge, a gente importou o termo francês para se referir ao desenho de humor do dia a dia, aquele jornalístico, que fala sobre alguma coisa que aconteceu no dia anterior e faz uma piada. Isso é a charge. O cartoon é um desenho de humor também, e aí vem de origem inglesa o termo, né? Só que a gente aportuguesou, escrevendo com o M no fim, né? Cartoon mesmo. Ele é um desenho de humor semelhante à charge, porém ele é atemporal. Ele não é em cima de um fato que ocorreu ontem. É sobre a existência humana, sobre problemas mais permanentes. Aí é o cartoon. E a caricatura é o desenho humorístico do rosto da pessoa, que é o portrait charge, né, um termo francês. Eu estou com um problema de voz hoje, que tem a ver com o clima do sul, que nessa época é terrível, né? Hoje eu estou com mangas curtas aqui, está calor, tem sol. Amanhã, hoje está em torno de 20 graus. Amanhã pode estar 12, 11. É uma variação imensa. Então, existem as rinites alérgicas de mudanças de clima. Isso aí eu sou um usuário dessa rinite. Então, essas três formas básicas de se referir ao desenho de humor, né? A charge, que é a jornalística, o cartoon, que é genérico, e a caricatura, que é em cima da fisionomia do rosto das pessoas. Mas, conforme diz o estudo, o R. Bergson, filósofo, não há humor fora do humano. O humor é algo essencialmente humano. O homem é o único animal que ri. Isso está dentro dos meus estudos antigos e meus estudos recentes do doutoramento agora, que eu estou tentando estudar o humor na educação. Então, para isso, eu uso 2 ou 3 filósofos consagrados, um filósofo psicanalista, o R. Bergson, o Freud, tem um livro completo do Freud sobre o humor, sobre o xiste. Nas obras completas tem um volume exclusivo sobre o xiste, de 1909. Acho que eu até tinha esse livro aí, não sei se continua aqui, mas eu tinha, eu li, foi difícil a leitura, mas eu li alguns capítulos eu me lembro que ele fazia algumas críticas a formas preconceituosas, que estiver principalmente preconceituosa, que se utilizava, mas é um livro para ser relido novamente, eu acredito. Ele conta umas piadas Exato, ele conta umas piadas no livro para depois explicar para falar sobre piada, né? Então, acho mais amena, né? Mas depois ele vai retomar sobre o X em 1927, em 5 páginas, ele retoma a questão do humor de uma maneira mais fácil, digamos assim. Ele ficou, imagina, desde 1909, acho que foi a primeira, até 1927, ficou todo esse tempo pensando para depois concluir, assim, ele não se desdisse, mas ele amplia de uma maneira mais precisa a visão dele sobre o humor como uso humano para diminuir as coisas ruins, digamos assim, a tensão, o sofrimento, a dor, e transforma em prazer humorístico, que é o que ele chama. Ele transforma o ser humano, transforma as dores, o sofrimento, as angústias, uma série de problemas em prazer humorístico. Isso seria um humor é uma das formas de salvação da gente. Humor como uma tarefa terapêutica, uma terapia. Isso. É um mecanismo de sobrevivência, tanto individual como coletivo, como social. Você me falou do Bergson, do Freud e o terceiro...
O terceiro é que eu ainda é o Pirandello, Luigi Pirandello, italiano, que tinha, não sei se ainda tem ali na Consolação, o Espaço Pirandello. Quando eu morei em São Paulo, tinha uma esquina, tinha um lugar que eu passava, sempre olhava para aquele Espaço Pirandello. Acho que alguma coisa ligada a teatro, provavelmente, né? Eu não me, Porque ele era um teatrólogo. eu não me lembro se tem Tinha mais. É na região do Centro Antigo ali, né? Da Consolação, por ali, não é? Não, eu falei Consolação, Rua Augusta. Acho que é na Rua Augusta. Numa esquina da Rua Augusta. Se eu não estou enganado, olha que eu morei em São Paulo há muito tempo. Vou pesquisar e vou Memória se for o precisa. caso, eu coloco aqui no vídeo mesmo depois, se esse espaço ainda existe. O Pirandello Tá. é um autor de teatro, né? Porque é o humorismo. Estou lendo o humorismo. Tá. Que é muito citado nas teorias de humor. Márcio, fala obrigado por essa questão, principalmente, que eu acho que é legal a gente ter, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter coisas mais sólidas falando da importância do humor, porque o humor é sempre uma... Político não gosta de humor, né? Geralmente, as políticas não, porque geralmente, quer queira, quer não, o mesmo humor não querendo ser político acaba sendo, né, de uma forma atravessada, mas acaba sendo. Então, assim, os políticos geralmente não gostam de humor. E eu acho importante a gente fazer esse tipo de trabalho, mostrando a importância do humor. Hoje em dia, tem muita essa coisa do politicamente correto ou incorreto, que é uma discussão que eu não gosto de entrar, porque eu acho que a gente, às vezes, acaba indo para uma seara que não é muito legal, mas eu acho que é importante ressaltar essa questão. Mas eu queria que você me falasse um pouco como é que surgiu essa história que eu tenho aqui, e todo mundo que já me assiste sabe que eu sou... acho que eu já fiz 2 vídeos falando sobre o teu trabalho, né, em específico, sobre o Massa Folhada. Como é que você chegou nessa ideia, nesse produto, a forma que você divulga, que eu acompanho você principalmente pelas redes sociais, você fazendo a distribuição desse material. As pessoas podem pensar, eu não te conheço pessoalmente, né? Então, assim, mas pelo seu trabalho, pela forma que você divulga, e eu gostaria até que, já que você está falando de educação, essa pergunta surgiu agora, jornalista tem essa coisa, né? O que isso pode ser usado? Eu imagino um professor usando esse trabalho teu aqui na sala de aula, né? Na sala de aula. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho. Bom, ele surgiu em 2015. Aqui na cidade nós temos uma tradicional feira do livro, e eu havia tido meus primeiros filhos, estava longe da produção de livros, tanto de texto quanto de desenho, há algum tempo. Mas eu me dei conta, nas vésperas da Feira do Livro, que, mesmo eu estando longe, eu estava participando de capítulos de 2 livros, um de repercussão estadual e o outro nacional, até que era alguma coisa de poesia no Brasil. Aí eu disse, eu vou ter que dizer para as pessoas que eu não estou parado, que eu não estou só cuidando dos filhos. De alguma forma, Aí eu fiz de improviso, um folheto, que era o Massa Folhada número 1, para divulgar 2 livros que eu estava participando. E eu chamei de Massa Folhada por 2 motivos. Um, por uma questão municipal aqui. Nós temos uma lancheria no centro da cidade, super tradicional, cujo doce principal deles é massa folhada. O nome da lancheria é Copacabana. E isso é uma memória de infância. E a outra memória é principalmente de quando eu morei em São Paulo, da Folha de São Paulo, que era um marco cultural, de ler a Folha de São Paulo,
o segundo caderno, etc, etc. Aí eu juntei essas duas coisas e criei a expressão massa folhada com vários sentidos, né? Folhada de folha, de ser uma folha só, de folhear e de comer também, né? Juntei tudo isso. Só que a repercussão foi muito grande, muito além das expectativas, e eu que comecei só com 500 exemplares, em seguida, na segunda edição, eu tive que quadriplicar, foi para 2.000 exemplares, e ao longo do tempo eu fui fazendo outras edições, um por cada estação do ano, porque eu não podia fazer muito devido às outras obrigações minhas, né? E até pela criação dos filhos. E então eu faço 4 edições e as professoras, por conta própria, sem eu saber, começaram a pegar esse material e trabalhar em sala de aula, tanto nas aulas de literatura, de português, como de artes, nas disciplinas de arte. E eu fiquei muito surpreso quando eu descobri isso, porque essa massa folhada contém textos e desenhos, que eu não ouço chamar de literatura e nem de poesia, mas algumas pessoas assim entendem que sejam, né? E aí foi uma surpresa grata e eu comecei a seguir fazendo, né? Uns anos depois, eu resolvi, por circunstância profissional e familiar, fazer o doutorado, que estava parado, e agora estou tentando aproximar essa minha experiência com massa folhada das minhas reflexões do massa folhada, ou seja, o humor em sala de aula. Qual a sua possibilidade, qual a sua importância, o que tem de bom nisso, o que pode contribuir, né? E aí eu consulto as experiências dessas professoras e professores que estão utilizando esse trabalho. Ele tem a característica de ser impresso, que facilita muito, porque nas escolas ainda é muito carente os impressos. No máximo, eles têm um livro didático, né? Mas outro material impresso que cada aluno possa ganhar é raro, né? Então, como a edição eu faço 2.000 exemplares, dá bem para várias escolas pegar e utilizar em sala de aula. Então, a minha experiência tem essa e começou assim, mas, na verdade, começou lá na minha adolescência com Pasquim, começou com depois, nos anos 80, vou mostrar agora porque eu tinha separado aqui, com o jornal Tchê, que era um jornal de Porto Alegre, foi o primeiro jornal que eu publiquei cartoon, que era uma espécie de Pasquim do Rio Grande do Sul, e aqui, pela primeira vez, aparece o meu nome como cartunista na capa de um jornal. Depois temos uma edição aqui com o goleiro Leão, que jogou no Grêmio. E tem uma edição com Teixeirinha. Sabe quando eu morei em o Biradantas teve num encontro dos cartunistas gaúchos aqui uma vez. A gente apelidou ele o cartunista mais gaúcho dos paulistas. Ele ficou o fim de semana todo conosco aqui. Eu queria, agora, antes de encerrar, o contato, para que alguém quiser entrar em contato com você, é o e-mail malciowall.com.br? Exatamente. Ou então no Facebook. Tá. Deixa só, acho que é melhor deixar só o que são 4 volumes de capa dura que eu comprei em São Paulo, num sebo aí. Tenho comigo até hoje, do Hermann, alguma coisa Hermann. E aqui nós temos um volume, a história da caricatura, da imprensa caricata gaúcha, do Damasceno, que também registra toda essa trajetória aí mais antiga, né? Acho que tem muito onde pesquisar. E essa história da caricatura brasileira são 4 volumes de capa dura, assim, incríveis, sabe? Um estudo incrível, um registro, digamos assim.
mais do que um estudo, é um registro histórico, né? Então, eu acho que seria uma esperteza política, se eu fosse um político, deixar falar, sabe? Porque se eu for dar contra, é que nem na adolescência, quando a gente botava apelido em alguém. Se queria que eu quisesse que o apelido pegasse, era o sujeito ficar brabo. Ficou brabo, o apelido pegou, né? Chamar o sujeito lá de qualquer coisa, o João do Pé, pronto. Ficou bravo, pegou. Então, eu acho que é uma falta de esperteza, mas, de repente, pedir esperteza aí para certas pessoas é um pouco demais. Já é um pouco demais. Ô, Márcio, finalizando aqui, que dica ou que palavra você teria para aquele jovem que está começando, está querendo entrar para essa seara do humor? Bom, primeiro, eu preciso dizer que quando eu falei esperteza na última frase, eu estava me referindo a uma certa inteligência, não a esperteza malandra, né? Esperteza no bom sentido, digamos assim. Para o jovem, para o cartunista, digamos assim, eu acho que ele tem que se informar muito, tem que ler muito. E mesmo que ele fique desenhando na aula, ele tem que estar prestando atenção, né? Ele tem que provar para o professor que ele desenha, mas ao mesmo tempo ele está ouvindo, que ele tem essa capacidade. Geralmente, eu não sei se ainda é assim, o estudante que desenha, ele senta mais no fundo da classe, para ver tudo, para ver toda a sala, pegar toda a cena, e também para o professor não ficar olhando o que ele está desenhando, né? Eu desenhava muito sobre o que o professor estava falando. E tentava fazer humor com isso, né? Além de fazer a caricatura dos professores, dos colegas, a brincadeira, eu também prestava atenção no conteúdo para tornar o que se chama de conteúdo mais leve. Porque, às vezes, para uma pessoa um pouco inquieta, ficar muitas horas sentado ouvindo é dificultoso, né? Então, dá para tentar aliar, fazer a graça, o humor com as coisas que estão vivendo, né? E se sentir dentro do humor também, né? Não fazer o outro para menosprezar o outro, para colocar defeitos no outro, mas se sentir humano também, como também passível de rir de si mesmo. Saber rir de si mesmo, acho que é a lei número 1 do humorista, né? O humorista que não sabe rir de si mesmo, não sabe da incompletude do ser humano, dos nossos limites, não pode querer almejar fazer uma análise crítica do outro, né? Acho que tem que começar por si, né? E ser, mesmo quando você critica no sentido de construção, né? Se é que é possível, mas acho que é possível, sim. Eu acho que é possível entender o que eu disse, sabe? De fazer uma análise crítica em benefício de todos. E, no fim e ao cabo, mesmo que aparentemente seja prejudicial aqui ou acolá, que resulte num benefício de todos. Seria isso, e continuar desenhando, né? Desenhar muito. Principalmente desenhar à mão livre. Pode desenhar no computador também, pelos software, mas não esquecer que a linguagem do desenho à mão é um outro repertório que os programas gráficos tentam imitar, né? Eu acho que o analógico ainda é mais aberto, mais rico, que depois eles traduzem